Bom dia, graça e paz. Deus abençoe tua vida, tua família, no nome de Jesus. Nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, que está em Esther, capítulo 7, no verso 10, que diz assim: Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Lembrando os devocionais anteriores, Amã se tornou inimigo de Mordecai e dos judeus. E ele, demonstrando toda a sua maldade, ele prepara uma forca para Amã. Mas por conta da provisão de Deus, a rainha Esther pôde chegar diante do rei Assuero e falar com o rei toda a maldade que Amã estava realizando. E o rei ficou enfurecido por saber disso. E a mesma forca que Amã fez para Mordecai foi a forca que ele mesmo foi morto. Só que isso era só parte do problema. Porque por conta dessa maldade, da malícia de Amã, ele levou o rei a decretar um dia em que todos os judeus deveriam ser mortos. Então, no capítulo 8, verso 3, diz assim: Falou mais Esther perante o rei, se lançou aos pés e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã e a trama que havia empreendido contra os judeus. Verso 5, e lhe disse: Se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revogue os decretos concebidos por Amã, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Esté faz um pedido, mas havia um problema. O rei disse a ela: Olha, nenhum decreto do rei que é selado com seu anel pode voltar atrás. Não dá para cancelar uma proclamação do rei. Mas ele faz diferente. Ele escreve novas cartas para que se levassem todas as províncias. No verso 10 diz assim: Escreveu em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. E as cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em ginetes criados na cordelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueasse os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. Olha para você ver. A carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. O rei fala: Olha, eu não posso revogar, mas eu posso novamente proclamar algo, que vocês têm o direito de se defenderem, lutar e aniquilarem quem se levantar contra vocês. Pois bem, quando as cartas foram entregues, houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Eles estavam sentenciados de morte, mas agora eles podiam lutar. Se a proclamação não podia ser revogada, eles agora entenderam: nós temos o direito de lutar. E é isso que nós vamos fazer. E aí os judeus se alegraram, fizeram um banquete e se prepararam para aquele dia que seria um dia de morte. Um dia da sentença de morte sobre os judeus. Só que havia um mover tão grande, cara, uma disposição tão grande para a luta. E nas províncias ficaram sabendo que agora Mordecai, ele estava servindo junto do rei Assuero. Havia um mover tão grande, uma disposição tão grande para a luta, que algumas pessoas se aliaram aos judeus, porque foram tomados pelo temor do Deus dos judeus. E eles se levantaram para lutar.
E eles se levantaram e para matar, se necessário for, mas para que aquele dia não fosse um dia de sentença de morte, mas que fosse um dia de vida. O que a gente pode aprender com isso essa manhã, cara? Olha, eu não sei se o inimigo armou contra a tua vida e já tem um dia determinado para a tua sentença, seja uma causa na justiça, seja um distrato que você tem que assinar, seja qualquer situação, cara, que para o inimigo você já perdeu. Mas a ordem do rei Assuero é o seguinte: olha, uma coisa vocês podem fazer: lutar. Vocês têm o direito de se defender, de se levantar contra toda a maldade. E eles se reuniram para lutar. Irmão, tem coisas que não dá para a gente fazer muita coisa, mas dá para a gente lutar. Dá para a gente se levantar, dá para a gente orar, dá para a gente jejuar, dá para a gente clamar diante de Deus, dá para se fazer alguma coisa, dá para buscar algum tipo de aliança, algum tipo de ajuda. O que a gente não pode é aceitar a sentença como fator determinante. Olha, não tem mais jeito. Nesse caso aqui, não tinha jeito de revogar o edito do rei. Mas o rei falou: olha, vocês têm o direito de lutar. E foi isso que eles fizeram. Olha, se o que tem é o direito de lutar, é isso que eu vou fazer. Não abra mão de lutar pelo que é teu. Não abra mão de lutar pela tua família. Não abra mão de lutar pela tua honra. Não abra mão de lutar por justiça. Justiça. Há um rei que está falando comigo e com você nessa manhã. Não abra mão de lutar. Não aceite nenhuma condenação do inferno. Não aceite nenhuma proclamação das trevas sobre a tua vida. Lute pela justiça, lute pelo que é teu de direito. Lute pela vida. E aconteceu que no lugar da vergonha, Deus trouxe honra sobre esse povo. Eles prevaleceram, prevaleceram. E olha que interessante, esse dia era um dia marcado para a morte. Era um dia preparado para o luto. Sabe o que aconteceu? Eles lutaram durante aquele dia. E nos 2 dias seguintes, eles celebraram. O que é chamado de festa de Purim. No lugar de morte, eles estavam agora celebrando a vida. O inimigo, a maldade do inimigo, as artimanhas das trevas não prevaleceram. Eles estavam agora, como diz no verso 22, que diz assim: como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luta em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Cara, quem imaginaria que o dia da sentença se transformaria no dia de celebração? Deus mudou a história, Deus mudou a sentença de tristeza em alegria, de luto em festa. E eu creio que Deus tem isso para a minha vida e para a tua vida. Ele continua ainda transformando tristeza em alegria, luto em dias de festa. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. O que o povo precisou fazer? Lutar. Lutar. Não abra mão de lutar. Lute com o que você tem. Lute da forma que dá para lutar. Mas entendendo que nessa batalha, quem peleja é o Senhor. A sua vitória, apesar de toda a tua luta, não está na força do teu braço, mas da força do nosso Deus. Deus te abençoe, que você celebre no lugar da tua vergonha. Que haja alegria onde está tendo choro. Que haja
honra onde está tendo vergonha. Deus te abençoe e tome posse dessa palavra no nome de Jesus.